Sabe aquela sensação de que o mundo às vezes parece jogar contra? Que quanto mais uma coisa te incomoda, mais ela, sei lá, aparece na sua vida? Aquele projeto que emperra bem na hora H, ou a famosa lei de Murphy atacando sem dó? Por que será que parece que a gente consegue justamente aquilo que a gente não quer? É uma pergunta clássica, né? Aquela frustração de sentir que tá remando contra a maré o tempo todo. Exato. E é justamente essa questão que a gente vai investigar hoje. Nosso ponto de partida é Dirigindo a Realidade, que é o quarto livro da série Transurfing, do Vadim Zeland, um físico russo. Ele traz uma visão bem diferente, eu diria. Sugere que talvez essa sensação de vítima das circunstâncias seja, na verdade, uma ilusão e que, quem sabe, a gente possa influenciar o rumo das coisas. É uma proposta ousada, com certeza. Sim. Então, nossa missão aqui é fazer uma exploração a fundo dessas ideias, tentar entender essa perspectiva que, olha, nos coloca como possíveis diretores da nossa própria realidade. Um mergulho nesse universo do transurfing, então. Isso. E para começar a desembrulhar essa ideia, o Zeland diz que a realidade não é tão simples. Teria duas formas. A física, essa que a gente toca, vê. O mundo material, né? Isso. E outra, metafísica, tipo um campo de informação além dos nossos sentidos normais, mas que interage o tempo todo com o mundo material. Ele até usa uma analogia legal. O mundo como um espelho duplo. Ah, sim. De um lado, o universo físico que a gente conhece. E do outro, esse campo gigante de informação, que ele chama de espaço das variantes. E a gente viveria meio que hipnotizado pelo reflexo, achando que é só isso que existe. Exatamente. E é fundamental entender que esse espaço das variantes, bom, ele não é um lugar físico, tipo, não dá pra pegar um ônibus pra lá, sabe? Não é um CEP novo. Não mesmo. Pensa mais como uma estrutura de informação infinita. Um campo de energia que contém todos os roteiros possíveis para tudo. Absolutamente tudo. Tudo mesmo. Tudo que já foi, o que é agora e o que poderia ser. Cada mínima possibilidade, cada escolha não feita, cada caminho alternativo, tudo tá lá como informação latente. Caramba! Uma biblioteca infinita de realidades em potencial. Isso dá um nó na cabeça. Dá, né? E segundo Zeland, é daí que vem coisas como nossos sonhos. Talvez premonições, aqueles insights que surgem do nada, a intuição. Aquelas ideias que a gente não sabe de onde vieram. Exato. Ele até levanta uma hipótese interessante, que o nosso cérebro não guarda a memória tipo um HD de computador. Ele funcionaria mais como uma antena, sabe? Acessando endereços nesse campo de informação. Uma antena para o espaço das variantes. Olha, Uau! Pois é. E isso, de certa forma, ecoa em algumas pesquisas mais de fronteira, né? Como aquele trabalho do Vyacheslav Bronikov sobre visão direta. Visão direta. O que é isso? São pessoas treinadas que conseguiriam supostamente perceber informação visual sem usar os olhos físicos. Como se acessassem direto essa camada de informação que o Zeland fala. Que loucura! Mas tá, voltando para nossa pergunta lá do começo. Por que a gente atrai o que não quer? O Zeland entra nisso quando pergunta qual é a necessidade mais básica, mais fundamental de um ser vivo. A resposta óbvia seria, sei lá, sobreviver. Comer, reproduzir. Sim, essas são as respostas mais comuns. Mas ele argumenta que essas são, na verdade, secundárias. A necessidade primária, a raiz de tudo, seria de controlar a própria realidade. Controlar? Como assim? O impulso básico de tomar decisões, de sentir que a gente tem alguma agência, algum poder sobre a nossa vida, sobre o nosso ambiente. É por isso ele diz que os jogos fascinam tanto a gente. Jogos? Tipo videogame, esporte? Sim. Desde as brincadeiras de criança até esportes complexos ou mesmo a estrutura de carreira em muitas profissões. Os jogos são como micro-realidades onde a gente tenta exercer controle dentro de regras estabelecidas. Faz sentido. A gente gosta de sentir que tá no comando ali, né? Então o tédio não seria só falta do que fazer? Pelo ponto de vista dele, não. O tédio seria a frustração dessa necessidade primária de controle.
É a sede insaciável por sentir que estamos no comando. Quando isso não acontece, vem o tédio, a apatia ou até a irritação. Entendi. E aí a gente volta para a lei de Murphy, né? Se a gente tem essa necessidade de controle, por que tantas vezes parece o contrário? A gente se sente impotente e atrai o que mais detesta. Exato. É aí que a coisa começa a se conectar. O exemplo dos vizinhos barulhentos que você mencionou antes do livro é perfeito para isso. Começa com uma irritaçãozinha, aí você foca naquilo, começa a se comparar. Ai, mas eu sou quieta, eles não respeitam ninguém. E dá uma importância gigantesca para o problema. Sim, vira o centro do universo. E aí, magicamente, parece que eles fazem mais barulho ainda ou aparece outro problema parecido. Como isso funciona na visão do Transurfing, que parece bruxaria às vezes. Não é bruxaria, mas é um mecanismo energético bem específico, segundo ele. Tudo começa com o que ele chama de importância excessiva. Importância excessiva. É quando a gente dá um peso emocional assim exagerado para alguma coisa. Pode ser positivo ou negativo. Mas no caso dos vizinhos, o barulho vira o foco de toda a carga emocional negativa da pessoa. Tá, a gente fica obcecado com aquilo. Isso. E junto com isso, vem as relações de dependência, que são as comparações, os julgamentos, eles estão errados, eu estou certo, ou as condições que a gente cria. Só vou ficar em paz quando eles mudarem. Isso cria uma tensão, uma separação. Ok, importância gigante e essa coisa de comparar e depender. E essa combinação gera o quê? Gera o que o Zelande chama de polarização. É como se você criasse um campo de força desequilibrado em volta daquela situação. Uma distorção energética causada pela sua própria mente e emoção. Uma distorção. Sim. E o universo, na visão dele, tende sempre ao equilíbrio. Então, para neutralizar essa polarização que você criou, surgem as forças de equilíbrio. Ok, buscar equilíbrio parece lógico. Mas por que isso traz mais do que eu não quero? Não deveria trazer o equilíbrio, tipo o silêncio, no caso dos vizinhos? Ah, boa pergunta. É que a maneira mais, digamos, eficiente de neutralizar uma polarização muito forte, seu ódio, sua raiva focada ali, é confrontar essa energia com o objeto dela mesma. Confrontar comigo mesmo? As forças de equilíbrio agem de forma impessoal, sabe? Elas acabam direcionando a situação contra quem criou o desequilíbrio inicial. Elas trazem mais daquilo que você odeia ou teme para tentar anular a sua própria carga excessiva. Caramba! Então minha raiva intensa funciona como um ímã para aquilo que eu odeio? Exatamente. Sua aversão vira um chamado energético para mais daquilo. É bem contraintuitivo, mas explicaria muito aquela sensação de quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Nossa, então a nossa própria resistência, a nossa negatividade pode estar alimentando o problema. Isso já é uma ideia muito forte por si só. Mas o Zeland não para por aí, né? Ele adiciona outra camada, os tais pêndulos. Sim, e aqui a coisa fica ainda mais interessante e talvez um pouco mais complexa. Os pêndulos ele descreve como estruturas de informação e energia. Elas surgem do pensamento coletivo. Pensamento coletivo. Tipo, quando muita gente pensa a mesma coisa? Exato. Quando um grupo de pessoas foca na mesma coisa, com a mesma emoção, pode ser medo, raiva, adoração a um ídolo, fanatismo por futebol, uma ideologia política, não importa. Elas criam e alimentam essas estruturas energéticas. Quase como entidades feitas de pensamento. Meio assustador isso. É uma forma de ver. E o objetivo principal delas é sobreviver e crescer. E para isso, elas precisam capturar e consumir a energia mental das pessoas. Funcionam como parasitas energéticos, basicamente. Parasitas? Dê exemplos. Pensa em modismos passageiros, ideologias muito radicais, pânico coletivo que se espalha, sabe? Até aquelas brigas de trânsito que escalam do nada. Zeland sugere que os pêndulos estão por trás, meio que manipulando as emoções para gerar mais daquela energia que os alimenta. E a energia preferida deles é a do conflito e da importância excessiva. E como eles fazem isso? Eles têm tipo um manual de instruções? Umas regras? Quase isso. Basicamente, eles operam de duas formas principais. Primeiro, intensificar o conflito.
Eles manipulam a gente num nível subconsciente para a gente reagir de forma exagerada para que um desacordo vire uma briga feia. Aquele motorista que te fecha sem querer e você fica possesso. Pode ser um pêndulo ali, cutucando para extrair sua energia de raiva. A segunda forma é buscando estabilidade e crescimento para o próprio pêndulo. Eles fazem as pessoas dentro do grupo agirem de forma sincronizada, reforçando as mesmas crenças, os mesmos comportamentos, mesmo que não façam muito sentido racionalmente. Isso me lembra a tal regra do pêndulo que o livro cita. Faça o que eu faço. Aquela ideia de que eles impõem padrões para a gente seguir. Exatamente essa. Os pêndulos criam e reforçam estereótipos. O que é ser um homem de verdade, uma mulher bem-sucedida, como se vestir para ser aceito, como se comportar sexualmente, qual opinião ter sobre certo assunto. Eles criam moldes e pressionam todo mundo a se encaixar. Ah, sim. A pressão social, né? Total. O exemplo do livro sobre dificuldades sexuais é muito bom para ilustrar. A pessoa tenta seguir um roteiro ditado por um pêndulo, tipo o pegador ou a mulher fatal, em vez de só ser ela mesma, expressar a própria natureza. E aí o que acontece? Frustração, ansiedade, desconexão. A comparação com esses padrões irreais que os pêndulos adoram acaba matando a espontaneidade e a conexão de verdade. Nossa, é fácil ver isso em todo lugar. Na moda, na carreira, nas redes sociais, então, nem se fala. A gente vive cercado por esses padrões invisíveis. Com certeza. E a forma de se libertar disso, segundo Zeland, não é sair lutando contra o pêndulo. Isso só daria mais energia para ele, lembra? Verdade. Então, qual é a saída? É aplicar a regra do transurfing. Permita-se ser você mesmo e deixe os outros serem diferentes. Quando você faz isso, você corta lá na raiz a importância excessiva e as relações de dependência. Você para de se comparar, para de tentar encaixar os outros e a si mesmo em caixinhas pré-definidas. Parece simples, mas ao mesmo tempo tão difícil, né? Aceitar as diferenças, reduzir a importância. É um treino constante, claro. Não é da noite para o dia. E o Zeland também liga os vícios aos pêndulos. Álcool, drogas, jogo, até a compulsão por notícias ruins ou ficar rolando o feed de rede social sem parar. Como assim? Vícios são pêndulos? São como empréstimos de energia, ele diz. O pêndulo te dá um alívio ou um prazer rápido ali na hora, mas depois cobra juros altíssimos. Te prende ainda mais na frequência dele, com sua atenção totalmente capturada. É um ciclo vicioso mesmo. Faz sentido. A gente fica preso naquilo. Ele até especula sobre fenômenos como as crianças índigo, sabe? Aquela ideia de crianças que seriam mais independentes, que questionam regras. Ele sugere que talvez isso seja uma manifestação das forças de equilíbrio reagindo a essa rede crescente de pêndulos na sociedade. Uma tendência natural à liberdade surgindo. Interessante essa conexão. Mas essa ideia toda de estar imerso em pêndulos, agindo no automático, só reforça a metáfora principal do livro, né? A vida como um sonho acordado. A maioria de nós estaria meio que dormindo enquanto anda por aí, só reagindo às coisas, sendo puxado por esses fios dos pêndulos sem nem perceber. Exatamente. Essa é a imagem. E a chave para dirigir a realidade, então, é justamente acordar dentro desse sonho. Acordar. Como se faz isso? O Zeland propõe algumas práticas. A primeira, e talvez a mais importante, é aumentar a consciência. É um exercício constante de se observar, perguntar para si mesmo: onde eu estou? O que eu estou fazendo agora? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou consciente do que está rolando ou estou só no piloto automático? Tipo, dar um passo para trás e se olhar de fora? Isso. Sair do papel do ator, que está totalmente imerso na cena, e se tornar também um espectador atento do seu próprio filme. Mesmo que você continue atuando nele, mas agora com consciência. Observar sem julgamento. Ok, observar a si mesma. E depois? O segundo passo é diminuir a importância. Tentar levar a vida com um pouco mais de leveza, quase como um jogo. Reduzir a seriedade excessiva, sabe? A pressão que a gente coloca nos resultados, a importância que a gente dá para a opinião alheia. Isso ajuda a relaxar aquela tensão que cria a polarização. Tratar como um jogo? Interessante. E o terceiro? O terceiro a gente já falou.
Aplicar a regra do transurfing, aceitar a si e aos outros radicalmente, permitir a diferença. E como lidar com os pêndulos diretamente? Se lutar não adianta, o que a gente faz quando sente que está sendo puxado por um? A estratégia é não lutar, mas desligar-se. É perceber quando um pêndulo está tentando te fisgar com irritação, medo, indignação, qualquer coisa, e escolher conscientemente não morder a isca, não dar a sua energia. Ignorar, deixa passar. Mais ou menos isso. Falhar em corresponder à expectativa dele. Sabe quando alguém te provoca e você não reage? O pêndulo meio que murcha porque não conseguiu o que queria, sua energia emocional. É como deixar uma onda passar por você sem te derrubar. Não é ser passivo, é uma ação consciente de não alimentar aquilo que te puxa para baixo. É escolher suas batalhas e perceber que muitas delas são só armadilhas energéticas. Entendi. Então, acordar, diminuir a importância, aceitar as diferenças, não engajar com os pêndulos, e aí vem a parte de realmente dirigir. Como a gente passa de não ser controlado para de fato começar a influenciar a realidade. É aqui que entra a tal da intenção externa. Exatamente aí. O Zeland faz uma distinção importante. Existe a intenção interna, que é a nossa força de vontade comum, sabe? Aquele esforço que a gente faz para agir diretamente no mundo físico. Empurrar uma porta, trabalhar duro para conseguir algo. A força de vontade normal. Isso. E existe a intenção externa. Essa não vem do esforço mental, da força bruta. Ela surge de um estado de unidade entre a alma e a mente. Alma e mente juntas. O que significa isso? É quando não tem conflito interno. Quando o que você sente, sua intuição, seu coração, a alma, no termo dele, está alinhado com o que você pensa, com a sua razão, a mente. Quando você sabe e sente lá no fundo que algo é seu por direito, que já aconteceu ou vai acontecer. Essa intenção externa conseguiria atuar diretamente lá no espaço das variantes. Atuar diretamente no espaço das variantes? Como assim? Mudar os roteiros? É mais como. Ela não força a realidade física atual, mas ela ilumina ou seleciona um setor específico lá do espaço das variantes, um cenário onde o seu objetivo já é real. E aí ela permite que esse cenário se manifeste aqui, no mundo físico. Uau! É descrita como uma força mais sutil, quase mágica, no sentido de não seguir a lógica causa e efeito comum. Ela move a realidade ao seu encontro, em vez de você ter que lutar contra ela. Mas a chave para isso funcionar é a ausência de dúvida e, paradoxalmente, a ausência de importância excessiva. Peraí, eu preciso querer, mas sem dar importância demais? Como funciona isso? É o equilíbrio delicado. É um estado de saber confiante, mais leve. Sem a ansiedade, sem a pressão do preciso disso para viver. É mais uma certeza calma, uma permissão para que aconteça. É bem diferente daquele pensamento positivo forçado ou da lei da atração como costuma ser divulgada por aí, sabe? Sim, parece mais profundo do que só ficar repetindo frases. Bem mais complexo. Não é só querer muito ou visualizar intensamente. Requer esse alinhamento interno de alma e mente, requer diminuir a importância e requer a consciência para não cair de novo nas armadilhas dos pêndulos enquanto você está nesse processo. E ele dá alguma dica prática para ativar essa intenção externa? Uma técnica que ele sugere é a declaração de intenções. Funciona como fazer brindes, mas no tempo presente. Em vez de dizer, vou conseguir aquele contrato, você afirma com convicção e sentimento, conseguimos aquele contrato. Ou, celebramos nossa saúde perfeita, como se já fosse um fato consumado. Agir como se já fosse real. Isso! Para alinhar sua energia com aquele setor do espaço das variantes onde aquilo já é verdade. Mas ele faz um alerta importante. Usar energia emprestada de pêndulos tipo a euforia do álcool numa festa para fazer essas declarações pode até funcionar na hora, mas os juros energéticos vêm depois. Lembra do empréstimo. Ah, claro. O ideal é gerar essa energia de forma limpa, a partir desse alinhamento interno, então. Exatamente. E tudo isso se conecta com uma visão quase espiritual que o Zeland apresenta mais para o final. Ele fala que somos todos filhos de Deus. No sentido religioso tradicional? Não necessariamente, mas no sentido de que cada um de nós carrega uma centelha da capacidade criadora do universo.
E que servir a essa força maior, a Deus, não seria seguir dogmas ou rituais cegamente, mas sim exercer esse nosso poder inato de co-criar nossa própria realidade, de forma consciente e alinhada. Então, a nossa intenção individual. Quando ela é pura, alinhada entre alma e mente, ela seria parte da intenção divina maior. Então, formar a própria realidade, escolher seu caminho no espaço das variantes, seria, nessa visão de mundo, fazer a vontade de Deus. Ele até usa a evolução das espécies como exemplo disso, sugerindo que a vida evolui através dessa intenção coletiva de explorar e moldar as infinitas variantes da realidade. Ufa, quanta coisa! Então, o que tudo isso significa, né? A gente fez essa exploração a fundo da visão do Vadim Zeland, vimos a realidade como esse espelho do imenso espaço das variantes. Nossa busca natural por controle sendo meio que sabotada pela gente mesmo, pela importância excessiva, pelas forças de equilíbrio. E a influência constante dos pêndulos, essas estruturas de pensamento coletivo, famintas pela nossa energia. Mas, o mais importante, vimos também a possibilidade de acordar nesse sonho todo. Sim, de diminuir a importância, de se permitir ser quem a gente é, deixar os outros serem quem são. E de usar a intenção externa, essa força que une mente e alma, para navegar e talvez até escolher conscientemente os cenários da nossa vida. Acho que cumprimos nossa missão de apresentar essa perspectiva alternativa e, olha, bem provocadora mesmo, sobre como a gente interage com o mundo. Com certeza. E para fechar, deixar uma pulguinha atrás da orelha, pegando carona nessas ideias. Se a vida é mesmo um pouco como um sonho que a gente pode aprender a dirigir, onde a gente tem esse poder latente de co-criar como Zeland sugere, qual seria um pequeno pêndulo pessoal que está atuando na sua vida agora? Pode ser um hábito chato, uma preocupação que sempre volta, uma dinâmica de relacionamento que se repete sem parar. Que tal escolher observar esse ponto específico nos próximos dias com essa lente nova? Observar sem lutar. Isso, tentar identificar onde está a importância excessiva. Quais são as regras desse pêndulo? Eu tenho que reagir assim, ele sempre faz isso, e talvez, só talvez, experimentar aplicar a regra do transurfing ali. Permitir-se ser você, deixar o outro ser o outro, sem tentar controlar e mudar o reflexo no espelho. Só observar conscientemente. O que será que acontece quando a gente para de lutar e só muda o foco da nossa atenção e da nossa intenção? Fica aí a provocação para quem quiser experimentar.